Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. Culto de libertação, né, irmãos? Acredito e creio. O que é mais poderoso que pode nos libertar, a não ser o nosso Deus? O que é mais poderoso, irmãos, que pode te ajudar, a não ser a presença de Deus? Eu costumo dizer que esse culto, irmãos, muitas pessoas deixam passar despercebido ou se acostumaram com ele. Há 15 anos, vou para 16, nesse ministério, há 16 anos, na quinta-feira, é culto de libertação. Quantas curas, quanta transformação, família restaurada, quantas coisas eu já vi, irmãos. Eu olho a passagem de Jesus e vejo as pessoas que andavam junto com Jesus, por isso depois morreu por ele. Por isso que foram martirizados, torturados, perseguidos, irmãos, dando glória a Deus, porque eles viram e nada mudava mais a fé. Quando você começa a ver Deus trabalhar, ou na casa do Senhor, ou no teu trabalho, nas visitas, nos lares, você vai fortalecendo a tua fé e nada mais vai mudar, irmãos, o teu pensamento. A tua visão vai ser focada em Cristo. Falei, eu vi, eu testemunhei, eu sou prova viva que Deus mudou. E é assim que Deus tem trabalhado. E o Senhor me dá uma palavra, irmãos, nesse culto de libertação. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: de onde vêm as guerras, versículo 1, e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Oh, glória a Deus. É um versículo, irmãos, mas tão poderoso para nós. E ontem eu lendo, de onde que vem as minhas guerras, as minhas dificuldades, as minhas lutas? Eu quero dizer isso para a igreja nessa noite, irmãos. E para me trazer isso, eu costumo dizer que a igreja sempre é um ônibus, que você é convidado a entrar nela. Mas se esse ônibus, Giovanni, tem porta para entrar, mas não tem porta para sair. Tem que pular. Porque Deus não quer abrir para você sair. E a gente acaba pulando. Mas eu trago a igreja também como um barco. E quando eu falo de barco, irmãos, para me trazer essa palavra, eu quero falar hoje sobre 3 tempestades, para você entender um pouco o que Deus quer dizer para nós. A primeira tempestade, eu sei, muitas vezes, irmãos, eu entendo que a primeira tempestade que eu vou trazer, por que ocorre na minha vida? A Helenine já falou em Provérbios 3, versículo 4, foi bem lido para nós. Por que ocorre na minha vida? A Bíblia fala, irmãos, por quê? Por minhas escolhas. Por que, irmãos, que ocorre muitas vezes? Por acaso vocês, todas as nossas escolhas não vão gerar na tua vida, as decisões que você tomar, ela vai trazer na tua vida transtornos. Ela vai trazer na tua vida, às vezes, as lutas e as tempestades. E quando eu quero falar em 3 tempestades, a primeira, irmãos, é interessante que nós entramos nela. Mas por que eu entro na primeira tempestade? Por desobediência. Por que eu entro, irmãos, por coração duro? Por que eu entro por não ouvir a palavra do Senhor? Ou por ouvir a palavra de Deus, mas não obedecer, virar a costa e sair e falar, não, eu estou obstinado de coração e vai ser do meu jeito. Então a primeira tempestade eu trago para nós, irmãos, que nós escolhemos. Esses deleites, nós nos colocamos na situação. Mas a segunda tempestade, é interessante que Jesus convida a gente a entrar. Para você entender, a segunda tempestade, irmãos, Jesus convida você a participar dela. Olha que tremendo. E a terceira tempestade, você é obrigado a entrar nela. Mas vamos para a primeira, para nós entender. Eu trazendo no meu coração, irmãos, nós entendemos, falando em tempestade, falando de um barco, vou trazer a vida de Jonas. Aonde Deus fala para Jonas, eu preciso que você vá a Nínive. Eu preciso que você pregue a Nínive, porque Nínive é uma cidade, é a capital da Síria, uma cidade muito forte, estou falando de quase 800 anos antes de Cristo. É uma cidade, irmãos, como se comparada a São Paulo hoje, uma cidade que crescia muito, fortalecida. Só que a impiedade começou a crescer sobre Nínive. Olha que interessante. E eles, irmãos, quem lê a história de Nínive, quem já viu passar, eu gostei, já li muita história de Nínive, eu sei que depois de 100 anos do ocorrido, eles vão entrar 100 anos de obediência, mas antes disso, eles eram terríveis. Irmãos, para você entender, não havia cidade naquele tempo que que torturava tanto quanto Nínive. Eles eram bárbaros no meio de tortura, de perseguições.
Esfolavam pessoas vivas, decapitavam, tiravam nariz, orelha, o corpo aos poucos, para poder torturar as pessoas. Então Nínive era terrível. É como falar hoje nas favelas do Rio de Janeiro, em cima de São Paulo, que eles pegam, queimam as pessoas, torturam, enterram vivo. E Deus olhou, irmãos, e falou: Jonas, eu preciso que você vá àquela cidade e prega a Nínive. E Jonas, sabendo o tanto que eles oprimiram Israel, o tanto, irmãos, porque eles ficaram poderosos, eles se tornaram, irmãos, fazia parte da Síria, e a Síria se fortaleceu muito, eles sendo uma capital, começaram a perseguir muito o povo de Deus, torturaram muito, irmãos, os israelitas, os judeus, que falamos. A perseguição foi muito grande, mas Deus fala: Jonas, vai lá e prega para mim. A primeira tempestade, irmãos, nós criamos em nossa vida. A primeira tempestade em nossa vida, irmãos, em nosso barco, ela vai vir por desobediência. Ela vai vir por teimosia. Ela vai vir, irmãos, por ser obstinado de coração. Eu gosto de trazer, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu falo. Eu já fui muito também, irmãos, ensinado com minha mãe. Hoje eu viro e volto, eu converso com a Flávia. Flávia, você precisa mudar essa trajetória, porque hoje eu tenho 30 anos de experiência mais que ela. E eu sei que vai gerar na sua vida, se você for nesse caminho. Mas dificilmente, irmãos, às vezes os filhos ouvem, ou as pessoas ouvem um conselho. A gente fala, irmãos, mas é para o bem da pessoa. E eles não ouvem. Quando Deus está trazendo isso para Jonas, é para o bem, e o bem de Nínive, o bem da vida dele. Então vai lá, Jonas, desce em Nínive, prega. Ele fala: não, eu não vou. Jonas, na cabeça dele, ele imaginava a misericórdia de Deus, e ele falou: não vou tentar ir, porque se eu for, ele pensava, irmão, certamente esse Deus é misericordioso, ele não vai levar em consideração o que eles fizeram para nós, e vai ainda salvar esse povo. Ou tem a chance de eu ir lá, e eles me esfolar vivo, e começar a pregar para eles: arrependei-vos, vós pecadores. A chance de eu ser lá esfolado vivo é muito grande, não vou. Ele pega o barco, nós sabemos da história, irmãos, dessa jovem entra no barco para fugir do Senhor. Começa a primeira tempestade. Sabe por que nós olhamos nossa vida, irmãos? Deus, a Bíblia fala lá, já li para vocês aqui, irmão, Romanos, você e eu fomos escolhidos antes de ser formado da terra. Por isso que a Bíblia fala: não é você que quis estar aqui, mas o Espírito Santo que colocou você aqui. É Ele que te chamou você aqui. E você poderia ter feito igual Jonas. Não vou no meio desses crentes doidos. Não vou não. Jonas fez isso. Vou lá no meio daqueles ninivitas doidos. E Jonas era um profeta, irmãos. Ele teria que ir, mas não quis obedecer ao Senhor e vai entrar num barco. As lutas na tua vida, na minha vida, irmãos, quando nós ficamos obstinados de coração, quando nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, ou as pessoas usadas por Deus, irmãos, vêm até nós e falam: esse caminho que você está tomando vai trazer graves consequências na tua vida, o Senhor chamou você para isso, mas não ouvimos, ficamos obstinados, irmãos, viramos as costas, tapamos os ouvidos, ouvimos, mas não praticamos. É por isso que eu falo, nós falamos para nossos filhos, às vezes eles ouvem, mas não praticam, e faz tudo ao contrário. E perece: se eu ouvisse a minha mãe, quando chamava e falava tudo, irmãos, que Deus deu a experiência ao longo dos anos para ela, eu teria encurtado tanto sofrimento. Ou resumindo, como já foi dito aqui, não teria fatura de crédito para pagar, porque ela veio. Pela minha desobediência, ela veio, e hoje eu pago. Não quer dizer, irmãos, que porque eu vou morar no céu, o Senhor pôs a mão e falou: perdoe seus pecados, mas as consequências no mundo ela tem que pagar. As pessoas entendem mal o evangelho, acham que Deus aceitou, pagou tudo, Gilvan, agora ele é crente, não deve mais nada. Não, continua devendo, tem que acertar, você tem que corrigir a tua vida. Te perdoei para você entrar no céu, mas o que você passou, você tem que consertar. Então nós falamos, e Deus, irmãos, queria esse tratado, e mandou Jonas, e Jonas não vai, ele vai para o barco, irmãos. Só que quando Deus coloca um tratado, quando ele ama, quando você é selado e chamado, irmãos, Deus não vai facilitar. Então a primeira tempestade é você que escolhe. A primeira tempestade, as pessoas escolhem. Eles falam: não, eu não quero, vou fazer do meu modo, e eu não vou fazer dessa maneira. E Jonas foge da presença do Senhor, achando que podia esconder. Vem aquela grande tempestade. Só que as decisões de nossa vida, irmãos, ela não pega só nós, ela pega também sobre aqueles que estão junto conosco. Ela vai pegar os teus filhos, vai pegar os teus netos, vai pegar o teu pai, a tua mãe, vai pegar o teu esposo, a tua esposa. As consequências que nós criamos, irmãos, às vezes não é só para nós, vem sobre a família. As decisões recaem sobre a família. E Jonas, quando entra naquele barco, irmãos, ele estava... Nossas decisões erradas, irmãos, é tão interessante quando você toma, que o melhor caminho
é se matar. O melhor caminho é morrer. Chegamos no fundo do poço que falamos, Senhor, tire de mim um fôlego de vida. Jonas, como entra e vem aquela grande tempestade, ele desce para dormir no fundo daquele barco, irmãos, e prefere dormir, ou morrer ali dormindo, que ia nem ver. O navio ia afundar, ia despedaçar, ele já estaria dormindo, ia morrer, não ia nem ver. Decisões erradas. Por que não ouviu o Senhor? Por que não ouvimos o Senhor, irmãos? Porque não ouve o Senhor e não muda a sua trajetória, porque não passa a seguir o caminho do Senhor, irmãos, que é muito mais claro, porque quando o Senhor chama é diferente. Mas é interessante, irmãos, que Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus alcançou Jonas, poderia ter matado, alcançou aqueles que estavam junto com Jonas, para não se perder a vida também. Por isso que a misericórdia de Deus, irmãos, ainda que você toma decisões ao contrário, ainda que você é obstinado de coração, é duro de coração, e não obedece à palavra do Senhor, a misericórdia dele ainda vem sobre você, mas as consequências ficam. As consequências ficam, a marca fica, a cicatriz fica, irmãos, a ferida fica. E por que não pulamos esse processo? Por que não obedecemos? Por que não damos ouvido ao homem de Deus? Porque não damos ouvido ao Senhor, que é muito mais curto, é muito mais fácil. Porque não damos ouvido aos nossos pais, às nossas mães. Assim o Senhor nos ensina. Jonas não dá. Ele vai, irmãos, e a ponto de perecer. As pessoas, quando vê, irmãos, que ele ia perecer, quando eles vão ali jogar sorte naquele barco, porque que eles estavam perecendo todos juntos, cai a sorte sobre Jonas. E viram que o problema estava com ele. E falaram então para ele, por que você não revelou antes? Que estamos perecendo por você, por tua causa. Você imagina um filho olhar para mim e falar, ou a Flávia olhar, pai, por que o senhor fez isso? Hoje eu estou perecendo porque o senhor tomou decisão errada. Imagina minha neta chegar e falar, vô, ou minha neta chega para a mãe e fala, mãe, estou sofrendo porque a senhora tomou a decisão errada. Então, por que não tomar o caminho de Deus, irmãos, que é maravilhoso? Mas Jonas, irmãos, a misericórdia de Deus cai sobre ele e cai sobre aqueles que querem ouvir. Ele tem uma chance, que eu não vou pregar sobre Jonas, ele vai, então ele sai, ele é jogado no peixe, vocês sabem, 3 dias, e quando ele sai, ele vai para Nínive, ele prega para Nínive, e uma cidade se converte ao Senhor, uma cidade ímpia. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Nós olhamos às vezes e achamos que não tem jeito, não tem mais solução, mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Imagina, irmão, se Deus olhasse para mim e falasse, Leandro, você não tem mais chance, o que você fez não tem o que fazer mais. Imagina se tivesse um Jonas que falava, não, Leandro, o seu passado dele, como é sujo, ele não merece perdão, não. Aonde eu estaria? E os ninivitas foram salvos. A história fala que 100 anos aquela cidade foi abençoada, irmãos. 100 anos foi uma bênção. Foi decretada uma ordem, irmãos, para seguir Deus, todos obedecer. Jejum. Porque Jonas pregou e houve um arrependimento. Segunda tempestade, para não ficar preso, irmãos. Essa é interessante. Segunda tempestade, a Bíblia fala para nós, está no livro de Lucas, Marcos. A Bíblia fala que Jesus vai convidar o seu discípulo e fala, vamos passar o mar para ir para a cidade de Gadareno? Lucas 27 vai falar que Jesus convida eles a entrar no barco para passar aquele mar. O mar estava calmo, tudo estava tranquilo. Os discípulos estavam na obediência. Agora é diferente, irmãos. Por isso que eu falei, primeiro, irmãos, nós entramos por nossas escolhas. Nós entramos em situações difíceis pelas nossas decisões, tomamos decisões erradas. Agora, a segunda é diferente, irmãos. Os discípulos estavam obedecendo, estavam debaixo da palavra de Deus, estavam andando com Jesus, abandonaram tudo. Mas a tempestade veio, e eles foram convidados a entrar. Jesus não sabia, igreja? Sabia. Você acha que Jesus, quando entrou naquele barco, Giovão não sabia o que ia vir sobre eles? Sabia. E por que Jesus convida? Porque não tem como você estar no barco com Jesus, irmãos, e a sua casa afundar. Não tem, irmãos, como você estar debaixo de uma obediência e a sua casa perecer. Não tem como, irmão, se você ser fiel, se você obedecer, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus convidou eles. Passemos daquele lado. Chamou eles, o mar estava calmo, e Jesus, sabendo da situação, falou, eu preciso aqui experimentar, eu preciso aqui, que esse povo meu, que eles aprendem, eu vou dormir. Chamou eles, calmo, Giovã, e foi dormir, porque Jesus sabia o que vinha,
e veio uma grande tempestade, indo para Gadara. Jesus sabia, irmãos, que quando ele fosse para aquela cidade, o inimigo ia se levantar. Jesus tinha convicção que quando ele fosse para lá, irmãos, vendo o mundo espiritual do maligno, conhecia bem Jesus. Quando vê ele vai para o mar, atravessar aquela cidade de Gadara, eu falo, coisa boa esse homem não vai fazer aqui para nós. Vou dificultar, vou levantar uma tempestade, vou provocar algo. Então, quando Jesus chama vocês, chama nós, como nos chamou, irmãos, você acha que as pessoas falam, não, agora eu sou evangélico, tudo vai bem na minha família, o trabalho vai bem, a minha casa vai bem, tudo agora vai bem, a saúde vai bem. Não, o mundo espiritual vai levantar contra você e contra eu, irmãos. Por isso que Jesus convidou eles. E o mundo maligno se levantou contra eles. E veio aquela grande tempestade. Aí, desesperado, foram acordar Jesus e falou, mestre, o Senhor dorme, nós estamos perecendo. Parece, irmãos, que quando vem a tempestade na tua vida, você para e olha e põe, Senhor, eu estou debaixo de obediência. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu tenho fazido tudo que o Senhor está me mandando. Tudo que o Senhor pede, eu estou fazendo. Eu estou buscando. Mas veio uma grande tempestade, veio um grande vendaval, e o Senhor me convidou. O Senhor me levou nessa situação, porque veio sobre mim. Jesus levanta e fala para eles, oh, homens de pouca fé. A tempestade com Jesus nunca, irmãos, foi para matar. A de Jonas era. Por quê? Ele escolheu. Mas a misericórdia de Deus caiu. Junto com Jesus, irmãos, se nós entramos no barco, se você está no barco com Jesus e vem a tempestade, irmãos, tenha convicção que a sua casa não vai perecer. Porque você está debaixo de uma obediência, você está debaixo de uma proteção, mas vem. E Jesus, com uma palavra, mostrando para os seus discípulos, a autoridade que ele deu para a igreja, irmãos, é isso, formamos nós. A autoridade que ele deu para nós, para você repreender o mal sobre a sua casa, repreender tudo que é espiritual levantar contra a tua vida, você tem autoridade para repreender, não para desesperar, não para temer. Se você está com Jesus, está obediente, irmãos, está na obediência, porque você pensa que tudo vai perecer, tudo vai acabar. Eles pensaram lá no mar, agora vai ser o nosso fim. Jesus repreende com uma palavra, ele manda o mar ficar calmo, se mansar. O vento cessar. E os discípulos ali, irmãos, ficaram surpreendidos. Porque não tem como algo dar errado com Jesus. Não tem como o mar, irmãos, não tem como o mar, o vento, a tempestade, irmão, destruir a tua casa, destruir a tua vida, destruir no teu serviço, entrar contra a tua história e acabar com ela. Se Jesus está no teu barco, irmãos, não tem como acabar. Para isso nós precisamos crer, a convicção e a certeza que Deus está com você e isso vai passar. E passou. E Jesus cumpre ali o seu papel. Ele chega em Gadara e liberta aquele homem, irmãos. Aonde que nós olhamos e falamos, mas uma vida vale tudo isso? Uma vida, irmãos, foi evangelizar a cidade de Gadara. Uma vida que foi liberta, quando ele passa, liberta, irmãos, aquele demoniado, ele fala, agora deixa eu seguir você, mestre. Ele fala, não, eu não vim para isso. Eu vim aqui para te libertar, para você ganhar essa cidade. Falar do meu testemunho. Terceira tempestade. Essa é interessante, né, irmãos? Oi? A terceira tempestade, você é obrigado a entrar no barco. A terceira tempestade, você está tudo calmo, tudo. Irmãos, Jesus te chamou, você está trabalhando a situação, mas você é obrigado a entrar na tempestade. A Bíblia fala que em Atos 27, Paulo, irmãos, quando está fazendo todo o trabalho e ministério de Jesus, quando ele vem em Jerusalém, começa a pregar e falaram para Paulo, basta. Nós precisamos matar esse homem. Já não suportamos mais ele falar. Ele virou a casaca, agora ele prega esse Cristo, ele vive por esse Cristo, ele está agora persuadindo o nosso povo judeu. Então, hoje nós tomamos uma decisão, jejuar entre 40 homens e falaram, não vamos comer até que Paulo esteja morto. Fizeram esse propósito. Uma pessoa ouviu o Luciano e correu e falou para Paulo. Paulo foge. E vai pedir ajuda para os líderes, né, irmãos? Os líderes de Roma. E Paulo, irmãos, então ele vem, ele pede a ser preso. E ele vai preso, vai perante Festo, vai perante Félix. E ali começa um julgamento, irmãos, aonde que ele começa a pregar para esses homens, governadores, homens grandes. Olha o propósito de Paulo. Olha o propósito de Deus na tua vida e na minha vida, como Deus vai trabalhar, irmãos. E ele começa.
E eles falam: Paulo, mas por que essas pessoas te julgam e querem te condenar, te matar? E ele começa então a pregar Jesus para eles. A certo ponto de festa, olhar para Paulo, há muita letra te endoidou? Você ficou doido de tanto ler? Está querendo, Paulo, nos convencer? Aqui também, nos converter, Paulo? E Paulo, irmãos, ali fala, e Félix olhando e fala: se esse homem não tivesse apelado para César, porque ele era um romano. Paulo também, irmãos, estava debaixo de Roma, a autoridade de Roma, não poderia matar Paulo. Ele apelou para o imperador César, que estava lá em Roma, na Itália. Apelou para ele, para as pessoas não poderem o matar. E Félix fala: se esse homem tivesse apelado para César, se ele não tivesse, certamente daria liberdade para ele aqui. Mas como ele apelou para César, ele vai preso em Roma. Isso é a terceira tempestade. A Bíblia fala então que Paulo, irmãos, como prisioneiro, ele é lançado no barco. Junto com ele, mais 376 almas. Junto com essas almas, pastor William, sabe que ele está junto com Paulo? Lucas. A Bíblia fala que Lucas é prisioneiro nesse navio, irmãos, está junto com Paulo. Indo tudo para Roma, para a Itália. Só que essa tempestade é diferente. A terceira tempestade, irmãos, Paulo não quis, né, irmãos, estar dentro daquele navio. Mas lá em Jerusalém, oprimiram tanto, ou ele morria, né, ou ele entrasse nesse navio. Obrigaram a ele a tomar esse navio e ir para Roma. E Paulo, então, vai como prisioneiro para Roma nesse navio. Junto com a embarcação, irmãos, a Bíblia fala que sai toda essa multidão para entrar, Lucas junto com eles, e vão trajetar. Só que agora, a terceira tempestade é diferente que a primeira e que a segunda, que ela é muito longa. Ela vai demorar. E isso que é interessante para nós. A tempestade da sua vida, da minha vida, irmãos, que se torna longa, há sofrimento, a luta que não cessa. Nós oramos, consagramos, jejuamos, buscamos ao Senhor, irmãos, e o inimigo não cessa. Ele fica furioso. Você ora, consagra, busca, e parece que nada acontece. Vem a tempestade, vem a tempestade, vem a tempestade. Começa, irmãos, a luta sobre a nossa vida espiritual, a certo ponto, irmãos, de desfalecer. Chega a certo minuto, irmãos, a certo tempo na tua vida, as pessoas começam a desfalecer, porque falam: estou orando há muito tempo, estou buscando, estou jejuando. E fui jogado nessa tempestade. Fui obrigado a estar nessa tempestade. É interessante que essa história é muito bonita, eu gosto de pregar ela, irmãos, quando eu ministro só ela, mas eu vou encurtar. A Bíblia fala que Paulo, dentro dessa embarcação, ela vai pegar uma grande tempestade nesse caminho. E Paulo avisa antes. Ele fala, irmãos, ali, para quem estava junto com ele, para o capitão, e fala: não é bom nós entrar nessa embarcação, porque virá, ou está para vir uma grande tempestade, aonde nós vamos perecer. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que não deram ouvido a Paulo e deram ouvido ao capitão, porque o capitão falou: não, Paulo, certamente nós vamos embarcar, sim. É legal, irmãos, que quantas vezes alguém chegou para você e falou: Leandro, não tome esse caminho, não embarca nesse barco, eu não entro nessa situação, e eu endureço o coração, obstinado, vou e faço ao contrário. Não dou ouvido, irmãos, a um líder espiritual, a uma pessoa, um jovem, uma mulher, qualquer um que Deus usa, fala para mim, eu não ouço, irmãos, eu vou mais dar ouvido para quem tem experiência. Porque parece que tem mais sentido. Lá o capitão parecia que tinha mais sentido, irmãos, que ele falou. Ele fala: não, certamente nós vamos embarcar e nós vamos chegar à Itália. Paulo falou: então vamos embarcar e entrar no navio. Vem um vento que chama Euroquilão, muito forte, por muitos dias, irmãos, sobre aquela embarcação. E começou a bater. E a embarcação começou a se quebrar, a bater sobre as pedras. A certo ponto, irmãos, eles começaram a jogar, como Jonas lá no começo, começaram a jogar os pertences fora, os alimentos fora. A luta, irmãos, a tempestade na minha vida, na sua vida, que ela vai começar a levar os nossos pertences, presta atenção, começa a levar os bens, começa a levar o alimento, começa a tirar, e você vai orando para Deus, quanto mais ora, mais perca você vai tendo, perca material, vai entendendo isso, irmãos? Você está na trajetória, você está na obediência. Paulo estava na obediência, irmãos, e a luta foi oprimindo, e ele foi perdendo. Foram nesses dias, irmãos, jogando a embarcação fora, jogando os alimentos fora. Mas ele poderia falar: Senhor, fui obrigado a entrar nessa embarcação. O Senhor me chamou, porque tinha um propósito, irmãos, e Paulo sabia disso. Então o anjo apareceu a Paulo,
Então, numa noite, irmãos, um anjo ali vem a Paulo. Foram dias de tempestade. Como talvez há na vida de alguém que, irmãos, não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, é meses ou anos de tempestade. Parece que não cessa e parece, irmãos, que vai destruir, vai levar tudo. Parece que agora não tem mais jeito. Era assim que ele estava, irmãos, ali no mar bravio. Então o anjo fala para Paulo: esse povo está desesperado, a ponto de pular do barco. Porque, irmãos, quando vier a grande tempestade sobre a minha e a tua vida, eu já vi muito isso na minha trajetória, e muitos já viram, pessoas, irmãos, pular desse barco. Esse barco é a igreja, irmãos. Pessoas pular do barco. Pessoas sair. Pessoas desfalecer. Não dá mais, não suporto mais, o vento é muito forte. Melhor eu pular. A população inteira, irmãos, queriam pular do barco. A ordem ainda foi para o soldado falar: mate os prisioneiros. E pula o tripulante desse barco. A ordem foi isso. Então o anjo vem e fala para Paulo, Paulo, vai lá e diz para o capitão desse barco: se todos ficar nesse barco, se ninguém pular, eu dou a você todas essas almas, e nenhuma alma vai perecer. Você entende o que eu estou dizendo nessa noite, irmãos? Nessa tempestade, nessa dificuldade, Deus fala para você: se você continuar nesse barco e não parar, e não descer, e não pular, nenhuma alma vai perecer. Estou dizendo da tua família, dos teus filhos, do teu ente querido, marido, esposo. Deus está falando para você: fica neste barco, porque eu tenho um propósito, porque esse barco só vai levar para um lugar, ele só tem uma trajetória, irmãos. Esse barco é a igreja, ela vai nos levar a Jesus, e Jesus fala para nós: suporta, porque se não descer, nenhuma alma vai se perder. Está levando os mantimentos? Deixa levar. Está levando os bens? Deixa levar. Está levando as roupas? Deixa levar, mas a tua alma não vai ser tirada. E nós não compreendemos. Começamos a ver os bens e, irmãos, nós apavoramos, desesperamos, e Deus fala: olha para a tua vida, olha para você, obedece, continua firme, não vai perecer ninguém, só continua na posição, não desça, não pare, não desfaleça, não muda, não saia. Paulo fala, irmãos, ali, para aquela população, eles param, 276 almas, pare e dá ouvido ao homem de Deus. Quantas vezes nosso pastor chegou para nós e fala: sede forte, permanecei, não sai, não pula do barco, você vai destruir a tua vida. Quantas vezes aqui, irmãos, um de nós não parou, já pensou em desanimar? Quantos aqui de nós, irmãos, já não parou e fala: eu vou parar, eu vou descer, não suporto mais? Parece que quando eu mais busco, mais a tempestade aumenta. E a Bíblia fala, irmãos, então, que eles ouviram Paulo. Vai dizer mais, pastor William: nem um fio de cabelo se perdeu. A Bíblia fala dessa maneira. 276 almas, irmãos, foram poupadas. E o barco, Leandro, o navio, foi destruído quando ele ancorou, as ondas batiam, irmãos, despedaçou inteiro. As nossas vidas, às vezes, irmãos, o vento vem, despedaça a tua casa, o teu lar, o teu trabalho, tudo, irmãos, mas a tua vida está intacta, irmãos. Eu lembro que quando roubaram meu carro, eu com a Renata olhando, falando, eu falei: Senhor, o Senhor falou para mim, está vindo dando estudo bíblico, irmãos, uma terça-feira, ele falou: o Senhor diz na palavra, se eu cuidar das coisas do Senhor, o Senhor cuida da minha. Eu estava lá para dar o estudo, o carro ia voltar para dar o estudo, e cadê o carro? O Senhor fala: você levou um tiro? Você levou uma facada? Você está no hospital porque alguém lhe atacou? Coisas foram. Eu acampo anjos em volta de nós, de você. Deus, irmãos, acampa anjo em volta de nós. E nós se preocupando, desesperamos, quando olhamos, irmãos, o mar, a tempestade levando as nossas coisas, entramos em desesperos e queremos pular do barco, queremos desanimar, desfalecer. Deus fala: permaneça, nenhuma alma vai se perder. E a Bíblia fala que permaneceu ali, irmãos, as 276 almas, ninguém pulou. Quando chega, irmãos, uma cidade, depois de 3 meses que vão chegar em Roma, eles ancoraram uma cidade. Depois de 3 meses eles vão chegar em Roma, na Itália. A Bíblia fala que todos os prisioneiros saíram algemados. E para Paulo foi dada uma ordem: deixa esse homem livre. Não algema não, não amarra não.
Deixa ele escolher uma casa e alugar uma casa. Olha, irmãos, você vai ver tempestade na tua vida. Você vai ver, irmãos, o vento assoprar. Lembrando que a primeira é decisões suas, minha, que nós entramos. Como Jonas. A primeira, irmão, nós escolhemos entrar e nós ali sofremos, perecemos e ficamos na escuridão. Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe, irmãos, por desobediência. A segunda, Jesus convidou e falou: se eu convidei, se eu coloquei, eu te dou livramento. Se eu te chamei para fazer algo e o mundo espiritual levantou contra a tua vida, ei, eu estou com você, eu sou general. Não apavora, não desespera. Somente crê que vai dar certo, somente crê que vai passar, mas não pare, não pule. Glória a Deus. Nós entramos no ponto, Luciano, que às vezes fala: vamos mudar de igreja, como se resolvesse. Não, está luto nessa igreja, como não vou ter vento na assembleia, como não vou ter vento nas demais congregações. Vou mudar para ver se melhora, como se o inimigo só ajudar isso aqui, não vai agir lá também, irmãos. A solução não é essa, a solução é eu. A solução, irmãos, é quando eu estou no barco e falar: eu preciso ficar, eu não posso descer. Mas ainda quando muda, irmãos, e continua lá, amém. E os que descem do barco e perdem a força? E os que descem do barco, acham que não precisa estar do barco para chegar no céu. Acham que não precisa do barco para atravessar o mar. Há pessoas que acham que não precisa da igreja, pastor William, para chegar a Jesus. Há hoje, irmãos, ensinamento, há hoje uma doutrina, irmãos, escatológica, que não precisa congregar. E eu vou anular o texto que a Bíblia fala: aquele que não tem parte comigo, não toca no meu corpo, não toca no meu sangue, não tem parte no meu corpo, não tem parte comigo. Então eu vou rasgar isso da Bíblia. Eu vou rasgar em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles permaneceram unânimes todos os dias na casa de Deus. Vendia suas propriedades, vai embora, vamos ajudar. Entregava tudo, irmãos, tão poderoso foi aquele dia. Só que o mais impactante que fala que todos os dias estavam na casa de Deus, ali nas casas, irmãos. Eu vou rasgar isso da Bíblia, não precisa mais congregar. Eu consigo chegar no céu, irmã Lourdes, sem o barco, que é a igreja. Eu consigo chegar sozinho. Eu sou um galho que fora, irmãos, da videira, eu consigo sobreviver. É o único que eu consigo, irmãos, ver. Estão pensando na vara de Arão, cataram uma vara seca, puseram na terra e floresceu. Ele está achando que ele é a vara de Arão, que fora do corpo ele pode florescer. Nós achamos que nós fora do corpo, o que é o corpo? É a igreja, irmãos. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Igreja é isso aqui, essa comunhão. Mas homens intelectuais hoje, sábios, falam que não precisa congregar. Tamanha doutrina, irmãos, satânica, para matar, para separar. E no dia, irmãos, se eles estiverem errados, e se você, irmãos, estiver errado nesse pensamento, congregando todo dia, o que você perdeu? Eu vou todo dia na casa do Senhor, pastor, todo dia o senhor está aqui adorando. Se chega lá, Jesus fala: não precisou, o que o senhor perdeu? Nada. Agora, quem pensa diferente, se estiver errado, o que ele perdeu, pastor William? Não tem mais chance. Então, por que, irmãos, nós não tentar o máximo, aperfeiçoar o que matar nossa carne, sacrificar, aperfeiçoar? Não teremos segunda chance. Paulo não pula, ninguém pula, ouviu a voz do homem de Deus. Quando, irmãos, chega alguém e fala para nós: tome esse caminho, obedeça, não para, não desfaleça. Isso não é para matar. Isso, irmãos, é para você chegar no seu destino. E quando Paulo falou, eles ouviram e chegaram nos seus destinos. Todos são salvos. E a Bíblia vai falar que Paulo vai ficar 2 anos em Roma. Sabe como? Numa casa, Renata, que ele pagava aluguel. Livre. Demais. Com um soldado junto com ele. Foi decretado um soldado estar junto com ele, mas não estava chamado. As pessoas vinham na casa dele e ele evangelizava, andava ali na cidade e evangelizava. E um soldado ainda para cuidar dele. Lá em Jerusalém, os judeus falaram: vamos matar esse homem. Ninguém come, ninguém bebe até que Paulo seja morto. Vamos fazer esse jejum. 40 homens. Agora, lá em Roma, pastor, César fala: se alguém tocar, morre. É meu prisioneiro. Protegido pelo imperador César, para pregar o evangelho de Deus. Livre. Você já viu um prisioneiro mais livre? Consegue entender, Gilvão, que você que é um advogado? Já viu um prisioneiro livre? Paulo era um prisioneiro livre.
para pregar o evangelho de Deus. O texto vai dizer no finalzinho, tá, irmãos, da carta de Atos 27, que as pessoas vinham, multidões vinham, ele ensinava, formava igreja, formava seguidores de Cristo. Olha que maravilha, irmãos. Em Jerusalém queria matar ele. A tempestade de trajetória de Paulo, irmãos, não foi para matar Paulo. A tempestade virá sobre a tua vida, a minha vida. Lembra, irmãos, primeira, você escolhe para entrar. Segunda, Jesus convida, mas sua casa não vai perecer, porque Ele convidou você nesse negócio. Quem colocou você nesse negócio não foi você não, irmãos. Eu quis ser crente. Mentira, a Bíblia fala que Ele que nos escolheu. Se Ele escolheu, irmãos, a sua casa não tem como perecer se estiver abaixo de uma obediência. Irmã Lourdes, Paulo, na obediência. Todos em volta dele sobrevivem. Jonas, ali, a misericórdia de Deus, todos junto com Jonas sobreviveu. No barco com Jesus, atravessando o mar da Galileia, todos sobreviveram com Jesus. Você consegue entender o que eu estou dizendo, irmão? Se você estiver com Jesus, estiver na obediência, irmãos, a tua casa não perece. Paulo estava seguindo uma ordem, irmãos. Paulo não foi passear na Itália. Paulo não foi para Roma para ver as maravilhas de Roma, irmãos. Não. A intenção de Paulo falou: se eu não posso pregar mais em Jerusalém, eu vou para outra região. E Deus sabia o coração de Paulo. Só que quando ele chega lá, irmãos, ele não é daqueles que fala: eu vou fazer, mas não faz. Eu vou, mas não vou. A Bíblia fala para nós, tem umas pessoas que chegam, o que é melhor? Aquele que diz: eu estarei lá. Na hora não parece. Ou aquele fala: não, eu não estarei, depois parece. Paulo, irmãos, ele fala: quando eu vou em Roma, eu vou ministrar. Eu vou pregar. 2 anos evangelizando dentro de Roma. Um prisioneiro livre. Um prisioneiro sob debaixo de proteção. Deus fala para você nessa noite, vou encerrar que são 9:05, irmãos, que a tempestade que levantou contra a tua vida, se você está com Jesus, está debaixo de uma palavra, ela não irá matar. A Bíblia fala que ela não irá destruir. A Bíblia fala que ela não, irmãos, vai desfalecer a tua família, a tua casa. A tua história não acaba como o inimigo está esfregando na tua face. Não, irmãos, a tua história acaba diferente. E a minha história vai acabar lá, Luciano, lá em Jerusalém. Vai acabar lá em Jerusalém. Às vezes nós olhamos, não suportamos, irmãos. Você olha essa trajetória, crianças, como tamanho daquela, desfalecendo, irmãos. Você olha e fala: mas como? Tamanha tempestade, morreu. Irmãos, está com Jesus e nós não entendemos. Está na vida eterna, Elanine. Talvez se crescesse, ia desfalecer, ia se perder, ia pular do barco e ia morrer. Porque se hoje você pula do barco, você morre fisicamente e morre espiritualmente. Fisicamente, o demônio vai lhe matar, ele não brinca. Ele vai lhe matar. Espiritualmente, irmãos, morte eterna, sofrimento eterno. Então Jesus fala para mim: só permanece nesse barco. Não olhe a tempestade, não. Olhe o propósito. Não olhe a tempestade, não. Olhe, não cai uma folha da árvore sem que eu queira. Se você está entrando, Paulo, nessa tempestade, se colocaram você ainda, que o projeto não era esse, o projeto obrigaram você a entrar nesse barco, para você ir preso lá em Roma, em Itália, para não ser morto, então muda a tua história. Quando jogaram José na cova, depois venderam ele para o Egito, ele imaginou que a história dele, irmãos, acabaria ali. Depois vendido como escravo, agora eu era livre, você escravo no Egito. Mas o que a Bíblia fala, irmãos? Que Deus era com José dentro do Egito. Por quê? Obediência. Por quê? Ele matava carne, pastor. Ele, quando viu uma mulher bela, bonita e formosa, mulher de Potifar, ele falou: não. Ele foi para deitar com ele, ele falou: não. Primeiro, eu sou um homem de honra. Por que eu desonraria meu Senhor, que confiou a tudo a mim, menos a esposa dele? E segundo, porque eu pecaria contra meu Deus? E Deus ouviu. E Deus era com ele, e Deus andava com ele, e Deus honrava com ele. Quero dizer para você, irmão, se você estiver na dificuldade, na cova, onde estiver, debaixo de uma palavra de obediência, Deus vai honrar a tua história. Eu sei porque eu sou prova viva, irmãos, há 15 anos. Deus tem me abençoado, ainda com as minhas falhas, mas eu tenho tentado cada dia mais aperfeiçoar. E Ele tem sempre honrado a minha casa, tem sempre honrado a minha família. Hoje, irmãos, eu falo, minha casa, eu, esposa, filha, as netas, tudo na casa do Senhor.
Deus está abençoando. O que precisou fazer? Matar a carne é o mais difícil, Luciano. Matar a carne. Para ser crente é fácil? Não. Deus falou, você vai entrar na minha presença, você vai ser chamado, mas você vai ter uma luta, a sua grande luta será a tua carne. E quando você matar, mortificar ela, matar os seus desejos, então eu abençoarei grandemente a tua casa. Hoje a minha casa é uma bênção, mas foi Deus que trouxe isso. Eu quero trazer isso, irmãos, nessa noite para você, para Deus trazer essa paz na tua vida. Essa paz, irmãos, para você chegar a sentir paz aonde você estiver, no trabalho, na casa, na rua, na igreja. Pode, irmãos, consegue, pastor, alguém está na igreja, oprimido, como se fosse obrigação? Tem, irmãos, muito crente na igreja. Nossa, mas quinta-feira eu tenho que ir na igreja, misericórdia. A carne nossa fala isso para nós, irmãos. Ela fala, pastor, já falou para mim, deve ter falado para vocês também, numa quinta-feira, mas tem que ir na igreja hoje. Se quer entrar no céu, irmãos, não pode deixar a chama apagar. Lá no Antigo Testamento, no templo, a chama era acesa diariamente e noite inteira, irmãos. Nunca se apagava. Aonde você busca azeite? No sofá, vendo uma série, irmãos, às vezes eu busco azeite, tá? Eu digo para vocês que a chama apaga, que eu sinto fraco, irmãos, quando eu não venho. É um laço tremendo. Quando eu fico uma semana sem vir na casa de Deus, parece que eu desviei, Luciano. Eu falei, nossa, eu estou desviando. Né? Ah, porque eu sou melhor? Não sou melhor não, irmãos, é porque Deus fala, mostra de onde que Ele me tirou. Lembra, Leandro, de onde que eu te tirei. Nunca pense em tornar para lá. Então, irmãos, quero dizer para você nessa noite, mantenha essa chama acesa, mata a tua carne, mortifica a tua carne. Vocês estão matando, então, todo mundo hoje aqui, irmãos. Alguns já não conseguem mais, mas é um laço, pastor Ilha. A chama vai esfriando, ele acha que é normal. Ele acha que se ele soprar na casa dele, ele consegue acender sozinho. É difícil, irmãos. É difícil. Lá no templo, quem cuidava não era um, era vários cuidando do incensário, para não apagar aquela chama. Na igreja, irmãos, é um cuidando aqui, um ajudando o outro para não apagar a chama, dando força, alimentando. Continua no teu propósito, na tua fé, e saia daqui nessa certeza, nessa noite, irmãos, essas tempestades. Primeira, lembra-se, por que eu estou entrando nisso? Se é só obedecer, né? Por que eu estou entrando? Se era só ouvir? Por que eu entrei? Jonas poderia parar, mas por que eu fiz isso? Se era só ir lá em Nínive pregar, morrendo, olha a diferença de Paulo. Se ele se convertesse, era ganho. Se eu morresse, é lucro. Paulo fala, viver é lucro, morrer é ganho. Qualquer jeito, Paulo ganhava convertido. Jonas podia falar, se os ninivitas me matar, eu vou estar com Deus, estou no lucro. Se não matar, eu vou ganhar uma multidão para Deus. Mas não. O que trazia no coração de Jonas, irmão, sabe o que era ainda? Vingança. Vingança. Aquele povo oprimiu tanto ali o povo de Israel, que ele falou, agora eu quero ver eles pagar. E se eu for lá, eles não vão pagar, porque esse Deus é misericordioso. E se não fosse, nós não estaríamos aqui, irmãos. Se ele não fosse, você e eu não estaria aqui, irmãos. Olha a misericórdia de Deus. Mas não faz como Jonas, não. Não espera, irmãos, formar ferida. Não espera a fatura do cartão de crédito aumentar muito, depois é difícil de pagar, irmãos. E tem que pagar. Então, por que não obedecer? Por que não ouvir? É difícil quando o pastor chega e repreende nós. É difícil quando seu pai repreende você, irmãos. Ou alguém, um amigo repreende você. Deus está usando ele, você nem sabe, Luciano, às vezes. As pessoas repreendem, a gente vira a costa e não quer falar mais. E Deus fala, era por bem dele. Era para instruir eles, era para ajudar eles. Segunda tempestade, Deus te chamou. Nós estamos nessa luta, irmãos, junto com Ele. Levanta esse vento todo dia, pastor, mas não tem vitória e ele não cessa. Às vezes você está chorando, a Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que não pode passar é a chance da sua e a minha salvação. Não pode passar despercebido, tem que ser agarrado, irmãos. Vamos se pôr em pé. O Ministério Louvor vai louvar o Senhor, pastor? O Ministério Louvor pode louvar o Senhor em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos dar força. Terceira tempestade, né, irmãos? Quem aqui já não entrou numa sem querer? Foi jogado. Você está quietinho no seu canto e é jogado nessa tempestade. Glória a Deus. Mas ela tem um propósito para te levar a algum lugar. Né, irmão? Se permanecer, ninguém perece. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.